Minutinho. Bom, estamos gravando. Vou começar a apresentar. Joia, tela inteira, compartilhar. Muito bom. Estou apresentando para vocês agora. Qualquer dúvida, gritem aí, por favor. Joia? Pessoal, a aula de hoje é bem tranquila. Bem tranquila porque o conteúdo é curtinho. A gente vai fazer bem rápido para não cansar vocês também, que já tiveram uma aula hoje. E, apesar de ser bem tranquila, ela é muito importante porque ela é uma introdução a um tipo de estudo novo que a gente não fez até agora, né? É análise sintática, só que é uma análise sintática um pouquinho diferente. Hoje, a gente começa a falar de período composto. Até então, a gente tinha falado só de período simples, né? Lembrando, período simples tem uma oração só, né? Entre uma letra maiúscula e um ponto final. O que é uma oração? É aquela frase que tem verbo. Logo, período simples é um período que tem uma oração, um período que tem um verbo só. Tá? Período composto tem mais de um verbo. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Vou fazer a introduçãozinha aqui da teoria para vocês, bem tranquilo, olha só 5 slides, suave. Orações coordenadas. Se a gente está falando de período composto, tem mais de um verbo na oração, a gente tem que descobrir como que essas orações se relacionam dentro desse período composto, dentro dessas ações verbais distintas. Existem duas formas dessas orações se relacionarem dentro do período composto. A gente pode ter um período composto por coordenação ou um período composto por subordinação. Como os próprios nomes dizem, né? Coordenação. As orações estão coordenadas, né? Cada uma tem a sua função própria e elas se unem para formar um sentido comum, né? Para dar uma ideia geral do que aquele período quer dizer. Enquanto subordinação, pensa em subordinado, em hierarquia. A gente tem uma mais importante e a outra que é inferior a ela em importância, que serve essa oração principal dentro do período. Período composto, então, duas ou mais orações que estabelecem relação entre si em um período. Prestem atenção, por favor, nesses exemplos que eu coloquei. Período composto por coordenação. Não me atentei aos detalhes, logo fui enganado. Período, letra maiúscula, ponto final. Vamos ver quantas orações a gente tem. É só a gente contar quantos verbos a gente tem nesse período. Tenho 2 ali, né? O verbo atentar e o verbo enganar. Né? Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Mas preste atenção em como elas se relacionam. Eu tenho uma que diz, não me atentei aos detalhes. E eu tenho outra que diz, fui enganado. Né? Eu estabeleço uma relação entre as duas, mas cada uma tem o seu sentido próprio. Cada uma tem a sua ação completa, por assim dizer. Olha a diferença para o período de subordinação. Assim que o sol saiu, levantei rapidamente da cama. Eu tenho 2 verbos novamente, sair e levantar. E agora eu tenho, assim que o sol saiu, levantei rapidamente da cama. Neste caso, eu tenho uma subordinação, porque uma das orações exerce uma função sintática dentro da outra. Olha a oração, levantei rapidamente da cama. Se eu faço análise sintática dela rapidinho, eu pergunto, quem levantou rapidamente da cama? Eu. Então, eu é o sujeito, levantei rapidamente da cama. Enquanto que o assim que o sol saiu, mostra para mim em que momento que eu levantei daquela cama. Né? Mostra uma circunstância da ação verbal. Neste caso, eu tenho uma oração que executa a função sintática. É uma oração inteira que funciona como adjunto adverbial da outra. Mas não se preocupe, porque o nosso foco hoje não são essas subordinações, são as coordenações, que são simples
que são rápidas, que são diretas, tá bom? Período composto por coordenação, cada uma tem o seu sentido próprio e se relacionam no período. Joia! As orações coordenadas, então, dentro de um mesmo período, elas estão juntas, porém autônomas em relação ao sentido. O que isso quer dizer? Uma não exerce função sintática dentro da outra. E, importante agora também, é que vocês às vezes veem, um exercício de língua portuguesa, oração coordenada, sindética, conclusiva, um nome bem grande para uma coisa que às vezes a gente não entende o sentido de cada uma daquelas palavras, né, desse sentido. O importante é que, assim, a gente já sabe que o período composto por coordenação, cada uma tem sua função e estabelece essa relação. Essa relação entre as duas orações, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer uma relação assindética ou uma relação sindética. Mas o que é a sindética? Sindética vem de síndeto, e síndeto significa conectivo. Se eu tenho uma relação sindética, eu tenho um conectivo entre uma oração e outra. Elas são ligadas por conjunção. Se eu tenho uma relação assindética, eu não tenho síndeto, eu não tenho conjunção, eu só tenho uma pontuaçãozinha separando uma oração de outra. Olha o A aqui, né, com sentido de negação. Por exemplo, normal, anormal, não normal. Sindética, assindética, não síndeto. Ok? Alguém entrou aqui? Deixa eu ver. Joseph, por favor, entre. Continuando aqui. Volta lá onde a gente estava. Ligadas por pontuação, assindética. Ligadas por conjunção, sindéticas. Tranquilo? Daí fala, nossa, período composto é difícil, tem um monte de subtipos e tal. Mas o caso das orações coordenadas são só 5 tipos que vocês precisam lembrar, né? 5 tipos que estão classificados de acordo com as conjunções que a gente utiliza para ligá-las. 5 classificações diferentes para as orações coordenadas. Lembrando que as assindéticas também a gente pode classificar, né? A gente já vai ver daqui a pouquinho isso também. Então, eu posso ter uma oração coordenada sindética aditiva, quando eu quero dar a ideia que uma oração está se somando a outra. Por exemplo, fui e comprei pão logo de manhã. Olha o verbo fui e olha a hora da oração. Comprei pão logo de manhã. Eu junto as duas com e. Eu tenho uma relação de soma, uma relação aditiva. Além da aditiva, eu posso ter uma relação adversativa entre as orações. E eu vou utilizar a conjunção mas, a conjunção porém, a conjunção contudo, todavia, entretanto, no entanto e tantas outras. Marquem no material de vocês, por favor, perto aí tem aí sindéticas e classificação. Perto de adversativas, coloquem assim, sempre utilizar vírgula antes de conjunção adversativa. Sempre que eu tiver um período composto por coordenação e eu tiver essa ideia de adversativo, eu vou ter vírgula. Então, sempre antes de mais tem vírgula. Sempre antes de porém tem vírgula. A gente está mudando um pouquinho o foco da aula para falar de pontuação, mas é importante da gente lembrar isso, né? Saí de casa cedo, mas o mercado estava fechado. Saí de casa cedo, vírgula, mas o mercado estava fechado. Ideia de oposição e a ideia de ir ao contrário do que estava sendo dito, tá bom? Pessoal, dúvidas vão mandando aí no chat e vão perguntando, tá bom? Qualquer coisa eu paro aqui e respondo para vocês.
Uma relação alternativa é quando as orações dão uma ideia de opção, exerce uma relação de opção, de alternância. E a conjunção-chave é o ou, depois ou, é o já, depois o já. Por exemplo, ou saio cedo de casa, ou não consigo pão novo na padaria. Ou saio cedo de casa, ou não consigo pão novo. Tenho duas orações e tenho alternativas entre elas. E, pessoal, o caso que é mais complicadinho é a questão das relações de explicação e das relações de conclusão. Por quê? Porque tanto na explicação quanto na conclusão, eu posso usar uma conjunção igual. Eu posso usar pois, tanto para explicar, como eu posso usar pois para concluir uma linha de raciocínio. Vejam a diferença, por favor. Mantive um bom ritmo. Consegui, pois, terminar a prova. Terminei a prova, pois consegui manter um bom ritmo. Olha o verbo manter aqui, olha o verbo conseguir, conseguir terminar, né? Uma locução verbal aqui. O terminar aqui e o conseguir novamente. Mantive um bom ritmo, consegui, pois, terminar a prova. Olha como essa segunda oração dá uma ideia que isso só aconteceu porque isso aconteceu antes. Diferente do período de baixo, que eu dou a conclusão primeiro e depois eu digo como que eu consegui fazer isso. Voltando no mesmo exemplo que a gente estava, comprei pão novo, pois consegui chegar cedo à padaria. Mas alguém entrou aqui? Yasmin? Aqui, meus queridos, não há uma conclusão, há uma explicação de um fenômeno, né? De uma ação verbal anterior. Terminei a prova, pois consegui manter um bom ritmo. Eu explico como essa ação verbal ocorreu, tá bom? Mas fala, nossa, mas se aparece o pois toda hora, vai ser bem mais complicado para a gente determinar quando é uma conclusão, uma explicação, né? Não, porque a gente tem algumas dicas. Se o pois estiver antes do verbo, essa oração vai ser explicativa. Se o pois estiver depois do verbo, eu vou ter uma relação de conclusão. Olha só, mantive um bom ritmo, consegui, pois o verbo é conseguir, o pois está depois. Essa relação é de conclusão. Terminei a prova, pois consegui manter um ritmo. O pois está antes do verbo, a minha relação é de explicação. Mas uma forma muito mais fácil de você saber qual a relação que as orações estão exercendo entre si é você substituir a conjunção que está lá pela conjunção chave. Olha só, nesse quadrinho aqui, tem algumas conjunções que são chave para cada tipo de relação. Por exemplo, eu tenho aqui, eu já disse para vocês que essa aqui é é um período composto por coordenação, que a gente tem uma explicação. Qual que é a conjunção chave na explicativa? É o porquê. Então, esse pois aqui, eu consigo trocar por porquê. Terminei a prova porque consegui manter um bom ritmo. Olha só, ficou com sentido, ficou legal. Então, é a explicação. E na conclusiva? A conclusiva, usem sempre o logo. O logo sempre tira dúvida para a gente entre a relação de explicação e conclusão. Mantive um bom ritmo, logo consegui terminar a prova. É aquela questão do penso, logo existo, né? Relação de conclusão. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Tá muito rápido? Tá muito devagar? Tá tranquilo? Tá tranquilo, senhor?
Ótimo. Beleza, Yasmin? Vamos em frente, então. No caderno de vocês, por favor, já temos aqui que a oração que não funciona como termo de outra oração chama-se oração independente. É o que a gente acabou de falar, né? As orações independentes vêm coordenadas entre si e classificam-se como assindéticas, quando não tem conjunção, mas lembre-se, pode até marcar aqui, não tem conjunção, mas são separadas por vírgula ou por ponto e vírgula, geralmente, e as sindéticas, que são introduzidas por conjunção, que podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Só esses 5 tipos que são períodos compostos por coordenação. Causa um pouco de dúvida quando a gente for trabalhar subordinada adverbial, que daí tem uns outros tipos, mas coordenação são só esses 5 tipos, essas 5 classificações. Aqui a questão do pois, né, que a gente já falou, tá bem tranquilo para a gente. Explicativa, se eu trocar por porquê, legal. Conclusiva, se eu puder trocar por portanto, ou pelo logo, né, que eu acho que o logo dá uma ideia mais fácil para a gente de conclusão. Exercícios aqui para a gente fixar esses tipos de, essas classificações, indique a relação que a oração sublinhada estabelece com outra oração do período. Volta aqui, cadê? Ah, mas aqui já aparece a resposta para mim, né? Não vai ter como mostrar. Olha só, as máquinas um dia talvez venham a pensar, mas nunca terão sonhos. Olha a oração sublinhada, essa está bem fácil, né? Mas, o mas é uma ideia de oposição. Letra B para 1, nossa, tá bom? Letra B na 1. As máquinas talvez um dia venham a pensar, mas, porém, contudo, todavia, nunca terão sonhos. Confie em si, que saberá como viver. Agora apareceu uma conjunção diferente aí, né? Um que. Como que eu falei para vocês trabalharem? Peguem essa conjunção e troquem por uma das que sejam as mais fáceis de lembrar, né? O que? Vamos tentar trocar o que por mas? Confie em si, mas saberá. Não. Confie em si. E aí? Qual relação? A, B, C, D ou E? Aí, minha gente, é uma explicação, tá bom? Confie em si, que saberá como viver. Essa é um pouquinho complicada, né? Porque dá a possibilidade também de ser o logo, tá? O material de vocês dá como explicativa, pois saberá como viver. Confie em si, logo saberá como viver. Eu aceito como correto aqui tanto D quanto E, tá bom? Tanto conclusão quanto explicação. D ou E. Joia? A 3. O Antunes, das duas, uma. Ou não compreendia bem, ou não ouvia nada. Essa tá muito fácil para a gente também, né? Ou uma coisa, ou outra. Alternativa, relação de alternância, letra C, na 3. A 4, legal, aqui também tá tranquilo, né? Ramiro viu da janela e sumiu-se lá de dentro. Uma ação verbal, mais a outra, relação de adição, direto. Tem uma, eu acho que é a próxima... Ah, não, é a última que é a mais complicadinha. Aqui, 4 é A. A 5, somos, pois, criaturas nutridas da liberdade há muito tempo. Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade. Essa 5, gente, olha a posição desse pois, né? A posição desse pois diz muito para a gente. O pois está depois do verbo, pois antes do verbo, explicação. Pois depois do verbo, conclusão. Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade. Somos
portanto, criaturas nutridas de liberdade. Relação de conclusão. Aqui, opa, deixa eu botar isso que me atrapalha. Letra D, na 5. E na 6, é ferida que dói e não se sente. Eu tenho uma conjunção aí, que se eu for pelo quadro, ela é aditiva. É ferida que dói e não se sente. Mas nessa, vocês acham que tem uma ideia de adição? Uma ferida que dói e não se sente? Ótimo, a Isabel colocou aqui, né? A Cecília também, Maria Cecília. É uma ideia de oposição. É ferida que dói, mas não se sente. Alternativa B, na 6, tá, meus queridos? Então, oposição na 6. Legal? Texto para a questão 2. No Brasil, deixa eu colocar aqui, continua-se a defender a prática, mas com ressalvas. Há vários cuidados necessários para torná-la realmente eficiente. O trecho em destaque, esse aqui, mas com ressalvas. A. Pode ser substituído corretamente, sem alteração do sentido, por, olha lá o mas, né, conjunção adversativa, aí, relação de oposição. O mas eu posso trocar por porém, o mas eu posso trocar por todavia, embora. Então, tem a alternativa C, D ou E, ali, tranquilinho. Ressalvas. Ressalvas não é vantagens, né? Ressalva é restrição, é exceção. Então, eu tenho letra D, todavia, com restrições. Existem. E eu tenho a letra E, embora com exceções. Existe. Qual é a alternativa correta, meus queridos? D ou E? Isabel falou D, Fernanda D. Legal. Estela, Iago, todo mundo D. Muito bem, é a alternativa D mesmo. Por que a E está incorreta? Porque a E, a concordância do verbo existir está incorreta, né? O verbo haver é impessoal, está sempre no singular. Mas o verbo existir é pessoal, ele tem que concordar aqui. Quem existe? Vários cuidados está no plural, então tem que ser no plural. Todavia, com restrições, existem. Alternativa D, na 2. Questão 3 aqui. Vamos lá, D, E, aqui. Texto para a questão 3. Ora, essa não se refez a outra coisa, que não o aumento da capacidade de uma sociedade produzir mais bens, e de uma maneira melhor. Isso é, produtos melhores produzidos mais eficientemente, de modo a satisfazer necessidades humanas. E olha a conjunção-chave aí. Logo, ele diz respeito, na melhor das hipóteses, a meios para atingirem maiores qualidades de vida, justiça social, e não a fins. Esse logo aí, né, gente, está muito fácil. Alternativa C, né? Conclusão. Logo, portanto, isso lembra muito a questão das nossas redações, né? Que a gente fala para sempre começar a sua proposta, né? A sua conclusão com uma conjunção, com um conectivo que dê a ideia de conclusão, né? O logo é um desses conectivos. Logo, alternativa C, conclusão. Coordenativa conclusiva. Poderia ser trocado por portanto, por conseguinte. Queridos, só uma coisa importante que eu me lembrei agora, a questão dessa, aqui ó, cadê ela? Deixa eu subir aqui para vocês. Essa aqui ó. Tomem muito cuidado com essa conjunção, o contudo. Porque contudo, a gente tem aquela ideia de que é com tudo separado, né? Com tudo isso, né? Com tudo isso que eu disse, com todas essas coisas que eu falei anteriormente. Porém, meus queridos, contudo não é conjunção conclusiva. Contudo é conjunção adversativa, tem o mesmo sentido de mas, de porém, de todavia. Não façam uma conclusão iniciando com contudo, né? Contudo quer dizer o contrário. Isso é um erro que acontece muitas vezes em redação. Tá bom? Sigamos. Qualquer dúvida, chat, o áudio. Seguindo aqui.
Eu quero ir aqui agora só as questões 4 e 5, tá? Para a gente não estender muito as aulas e vocês trabalhem exercícios. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas regularmente já deduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. O exercício do Enem, né? O exercício do Enem a gente sabe que ele sempre é mais trabalhoso um pouquinho, né? As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. Essas relações podem ser de coordenação ou subordinação, né? A esse respeito, identifica-se no fragmento que é o tipo de exercício que faz você ler o texto inteiro e faz você ler todas as alternativas, né? Você não vai procurar no texto uma resposta e já vai ter ela direta ali das alternativas. Você tem que ver uma por uma, né? A expressão além disso marca uma sequência de ideias. Onde está o além disso? Significa que manter uma alimentação saudável e praticar além disso. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Lembrando que o além disso é aditivo, né? Então, eu tiro uma ideia e estou adicionando outras ideias. A letra A parece muito que está certo. Vamos ver as outras, só para a gente confirmar que não é a A mesmo. O conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste, oposição, adversativo. Será? Aqui, ó. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Queridos, mas é adversativo. Cheguei cedo, mas não consegui assistir a aula. Adversativo. Porém, o mas também, ele não é adversativo, ele é aditivo. É importante chegar cedo, mas também prestar atenção na aula. Olha a ideia de adição das ações verbais. Então, mas também não é adversativo. O termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. De forma alguma, esse termo como, em como morte súbita e derrame, não é uma generalização. Pelo contrário, é uma exemplificação. Quando eu digo como morte súbita, como tal, e enumero, eu estou exemplificando uma ideia anterior. O termo também exprime uma justificativa, não, também aqui é uma ideia de uma adição. E o último, o termo fatores, retoma níveis de colesterol e de glicose no sangue. Onde está aqui fatores? Níveis de colesterol. Cadê? Extremamente significa. Nossa, cadê o fator, gente? Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que somados, quais são esses fatores somados? Diminuir o estresse e a capacidade física. Eu não estou retomando níveis de colesterol e glicose. Então, a alternativa correta, alternativa A, tá bom? E só para a gente finalizar, nossa, já quase que aparece ali a questão 5. Questão 5, aqui também textinho, rapidinho, não vamos nos estender. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar os outros quanto é falso. A ideia é que aí aqui a gente tem um E também, né? A gente tem uma relação de adição aqui e uma relação de oposição. Dentro do mesmo verso, uma adição, no próximo verso, uma ideia de oposição. O que ele está perguntando para a gente?
Os empregos da conjunção mas articulam para além da sua função sintática. A função sintática é uma oposição. Só que olha só, ele diz morder o fruto amargo e não cuspir, né? Só que ao invés de eu cuspir esse fruto amargo, eu vou dizer para os outros quanto é amargo. Aqui é uma questão meio sociológica, né? Das pessoas aprenderem com os erros e avisarem as outras para não cometerem os mesmos erros. Essa é a semântica desse verso, não simplesmente sintático. E é isso que o exercício pede. Para que serve esse mas? Ele é como um aviso para as outras pessoas não fazerem o mesmo. Porque quando você prova e descobre uma coisa, você já tem que avisar para as outras pessoas disso e não guardar consigo mesmo. A ligação entre verbos semanticamente semelhantes? Não. Mesmo, cuspir, mas avisar, não. Eu tenho aqui semelhança entre o morder e o cuspir, né? Tem uma mesma ligação semântica, mas o avisar, não, né? Avisar está sempre aqui nos segundos versos do conjunto. A oposição entre ações aparentemente conciliáveis? Não. A introdução do argumento mais forte de uma sequência? Pode ser, né? O reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. O enunciado introdutório é aqui, ó. Morder o fruto amargo e não cuspir. Se eu tivesse colocando a causa, eu diria por que esse fruto é amargo. Não é o caso aqui, né? A intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. Não, a intensidade dos problemas sociais vem depois, né? Confiar a gente exausta. Os problemas sociais estão resumidos aqui. A questão correta é a introdução do argumento mais forte de uma sequência. O fruto amargo, avisar os outros o quanto é amargo. O mais forte é fazer o exercício de avisar, né? De tornar público as coisas que você considera que está ruim e, assim, abrir a possibilidade de construção de um mundo novo e muito mais humano, né? É uma questão bem Enem mesmo. A gente pega análise sintática e aplica ela no estudo semântico do texto, tá bom? Aqui vem uma explicação que eu não concordo muito, né? As duas primeiras implicam na aceitação do negativo, e a terceira uma ação contrária ao que aceitou. Não, eu entendo que a terceira oração, nesses termos, é um aviso, uma orientação para as pessoas a quem ele dirige essa composição. E sim, a introdução do argumento mais forte de uma sequência. Alternativa C, na número 5. Tá bom, meus queridos? Deixa eu voltar aqui na aulinha com vocês. Alguma dúvida aí com relação às orações coordenadas, sindéticas e assindéticas? Não. Tá tranquila, né, Isabel? Fernanda, Maria, Estela, tudo tranquilo? Iago? Nossa, que ótimo, gente, que ótimo. Fico muito feliz. É bem tranquilo mesmo, sabe? Mas é importante eu vou passar para vocês qual que é o TC, façam um TC para mim. Beleza? Eu tô de boa. Joseph, né? Façam um TC para mim, porque é Isso. importante vocês, apesar de ser fácil, é importante ter uma base bem firme disso, porque na hora que chegar o período composto por subordinação, para a gente não ter dúvida entre um outro, porque o subordinação é bem mais chatinho que o período por coordenação, tá bom? O TC de vocês está na página, cadê aqui? Opa, não é aqui, é aqui. Está na página 15, tá? Página 15, módulo 8, orações coordenadas. Eu vou colocar no Que Mágico o material, a resolução do TC da aula anterior, né? E já vou colocar esse TC para vocês também. Outra coisa, pessoal, eu vou colocar um exercício que vai valer tanto para a parte de análise sintática quanto da parte de análise morfológica, para a gente finalizar o primeiro bimestre, tá? Vai ser naquele mesmo esquema que a gente já fez no Que Mágico, com alternativas, exercícios de lá mesmo,
Mas é muito importante vocês fazerem, porque a gente precisa de algumas notas para vocês, para a gente fechar esse bimestre, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem na resolução do TC, me mandem perguntas, comentem lá ou mandem pelo grupo do WhatsApp, que eu estou à disposição. Tá joia? Gente, obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Beijos para todo obrigado. mundo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Valeu, senhor. Valeu.